Gente, aqui é o José Alberto e hoje a gente vai fazer uma reflexão sobre um tema bíblico, escatológico, dos eventos finais, que se encontra lá no livro de Apocalipse, capítulo 20. Então eu vou ler aqui com vocês aqui do versículo 7 até o versículo 10. Tá? Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde também se encontram não só a besta, como o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Tá? Gente, em que momento assim do grande esquema escatológico que vão acontecer essas coisas aqui? Aqui o versículo fala assim, quando se completarem os 1000 anos. Então, o Apocalipse tem uma referência a 1000 anos. No final dos 1000 anos, isso aqui vai acontecer. Tá? Então, Satanás ele vai seduzir as nações. Né? Quando fala aqui Gog e Magog, como no texto anterior fala Satanás seduzindo as nações, então a gente pode interpretar isso aqui como Satanás sendo Gog e Magog, as nações dos ímpios, né? Dos seduzidos, dos enganados. Né? Gog e Magog, Satanás e os seus e os que ele conquistou, vamos dizer assim, né? O que eles enganou, os que ele enganou. E aí eles vão sitiar, né, o acampamento dos santos e a cidade querida. Quando fala cidade querida aqui, gente, é a Nova Jerusalém, tá? Aqui menciona aqui no capítulo 21 e no capítulo 22. E vai descer fogo do céu e vai os consumir. Vai consumir Satanás e os ímpios. Tá? Versículo 10 diz assim que o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Né? Um lago de fogo aqui. Onde também já se encontram não só a besta como o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Gente, o capítulo 5 aqui, o versículo 5, ele fala assim, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Ó, o restante dos mortos, ou seja, uma parte dos mortos ressuscitou, o restante não ressuscitou, até que se completassem os 1000 anos. Entendeu essa parte aí? O restante dos mortos não ressuscitaram. Quem é esse restante dos mortos? Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, a primeira ressurreição é a ressurreição dos santos. Quando Jesus Cristo estava aqui com seus discípulos, ele falou assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Porém, vou preparar-vos lugar, e voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, existia uma promessa de Cristo, de ir e voltar e levar os dele para morar junto com ele nas moradas que ele tinha preparado, que ele está preparando. A ressurreição dos justos, dos santos, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, é a ressurreição que vai acontecer por ocasião da segunda volta de Cristo. Jesus Cristo foi, do mesmo jeito que ele foi, ele vai voltar. Só que ele vai voltar com milhares de anjos, vai voltar com poder e muita glória, ao som de trombetas, né? E na volta dele, ele vai ressuscitar os dele que estiverem mortos e vai transformar o corpo mortal num corpo incorruptível, num corpo imortal daquelas pessoas que ele for levar. E os anjos vão vir, vão pegar essas pessoas e vão levar para ficar com ele nas nuvens. E aí ele vai partir com essa comitiva para o céu para passar esses 1000 anos lá. E os ímpios que estiverem aqui vão ser mortos. Né? A palavra diz isso daí. Os ímpios vão morrer. Tá? 1000 anos depois, né? Os restantes dos mortos não reviveram. Quem são esses restantes dos mortos? Os justos ressuscitaram, subiram com Cristo. Os restantes dos mortos são os ímpios. Então, o que acontece?
está embutida aqui a ideia da ressurreição dos ímpios. Tá? O que vai acontecer? Essa terra aqui, ela vai ficar desolada, deserta, escura, sem ninguém. E os santos, salvos, felizes com Cristo, morando no céu. 1000 anos depois, Jesus Cristo, Deus e os santos vêm aqui. E vai haver a ressurreição dos ímpios. Deus vai ressuscitar os ímpios. Os ímpios ressuscitando, Satanás vai enganá-los, vai seduzi-los a invadir a cidade recém-chegada. Só que eles estavam mortos ali e tal. Satanás, de uma forma, vai convencer eles de que é possível enganar a cidade. Eles vão cercar a cidade, tentar entrar, tentar saquear. Nesse momento, vai vir fogo do céu e vai queimar todos. Né? Então, os eventos que falam de Gog e Magog, né, os eventos escatológicos, eles são colocados nessas palavras aqui. Né? A partir daí vem o novo céu e a nova terra, né? Como fala lá em Isaías 66, né? Os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Né? Os descendentes, o povo de Deus vai ficar na terra renovada. Essa terra aqui ele vai refazê-la de novo. Ele vai refazer essa terra aqui de novo. E os santos vão ocupar essa terra aqui. Então, resumidamente é isso. Por que eu comecei lendo esse texto aqui do Apocalipse? Porque ele ajuda a gente a enquadrar o momento em que esse fato aqui vai acontecer. É o momento bem lá na frente, né, no futuro. Agora vamos ver aqui uma referência bíblica a Gog e Magog, né, também falando de eventos escatológicos nos profetas. Isso aí a gente pode ver lá em Ezequiel capítulo 38, né, e capítulo 39. Então vamos ver aqui o que fala lá desse tema. Né? Então aqui no preâmbulo do capítulo 38, aqui no início, ele fala que é a palavra do Senhor, né, uma profecia, isso aqui é um oráculo, contra Gog. Tá? Contra Gog. O mesmo que a gente viu lá em Apocalipse. Né? E o mesmo que a gente vê lá em Gênesis capítulo 10, de 1 a 5. Né? Ali é mencionada a descendência de Javé, um dos filhos de Noé, e Gog, e alguns desses nomes que aparecem aqui no capítulo 38 e 39 de Ezequiel. Né? Então a gente sabe que essas referências bíblicas estão se referindo pelo nome, né, às mesmas pessoas, ou à mesma espécie de pessoas. E fala aqui, ó, filho do homem, volve o teu rosto contra Gog. Uma maldição. Príncipe de Ros, Meseque e Tubal, profetiza contra ele. Né? E aí no versículo 3, repete mais ou menos essa mesma ideia do versículo 2. Né? E fala que Deus vai volver, né? Far-te-ei que volvas e porei anzóis nos teus queixos e te levarei a ti e todo o seu exército. Né? De armamento completo, grande multidão. Final do versículo 6 fala assim, ó, e todas as tuas tropas, muitos povos contigo. Versículo 7, ó, prepara-te sim, dispõe-te, tu e toda a tua multidão do teu povo, que se reuniu a ti e serve-lhe de guarda. Então o que a gente viu? Lá em Apocalipse, Gog, ele está associado a Satanás, Magog, a multidão dos ímpios. Né? Aqui, em Ezequiel 38, aparece Gog identificado como um príncipe. Né? E a gente vê lá que em João capítulo 16, né, versículo 11, fala assim, o príncipe desse mundo já está julgado. Então, a qualificação de príncipe, né, também acontece em relação a Satanás em João capítulo 16, 11, e confirma lá o que está, né, em paralelo com o que a gente leu em Apocalipse. E ele vai estar cercado de uma multidão aqui. Multidão, tropas, né, gente preparada, todo mundo que ele vai reunir as pessoas ali. Vai convocar essas pessoas para a batalha. Né? Deus vai fazer isso aí, mas ele vai estar agindo também. Você vê lá em Apocalipse, fala assim, como a areia do mar. Aqui fala, ó, as expressões que usa aqui, ó, muitos povos contigo, né? Multidão. Né? E olha aqui a expressão do versículo número 8, aqui, ó, depois de muitos dias serás visitado. Ó. Depois de muitos dias.
né? Uma coisa jogando para frente, futuro. No fim dos anos, virás a terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos. Ó, as gentes que foram congregadas, que se recuperou da espada. Né? Olha o que fala aqui, ó. Este povo foi tirado dentre os povos, e todos eles habitarão segundamente. Não fala lá que o Senhor Jesus vai recolher os seus dos 4 cantos da terra, né? E vai levá-los? Então, essa gente recolhida dos 4 cantos da terra vão estar dentro da cidade, passaram 1000 anos com Cristo e voltaram. Tá? Aqui, ó, versículo 9. Ó. E subirás como tempestade, farteás como nuvem que cobre a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Olha a ênfase na multidão, muitos povos, como uma nuvem assim que cobre a terra. Né? Lá em Apocalipse fala como a areia do mar. É muita gente, né? Mas desde o início lá é muita gente. Né? O que vai acontecer com o Gog aqui, lá nesses momentos aqui? Olha lá, naquele dia terás imaginações no teu coração. Ó. Cabeça dele, terá imaginações, e conceberás mau desígnio, e dirás, o que ele vai falar? Para ele mesmo. Subirei contra a terra das aldeias sem muros, virei contra os que estão em repouso, vivem seguros, que habitam todos sem muros e não têm restolhos nem portas, a fim de tomar o despojo, arrebatar a presa, né? Levantar a tua mão, né, contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual tem gado e bens e habita no meio da terra. Então, ele vai subir imaginações na cabeça dele. Eu vou contra esse acampamento aí, eu vou contra essas pessoas que estão habitando tranquilas e seguras, né? Eu vou contra esse povo aí, né? Então, lá em João capítulo 10, versículo 10, fala assim, Jesus Cristo veio para que nós tivéssemos em abundância, mas o ladrão ele vem só para roubar, matar e destruir. Então a gente vê aqui o Gog aqui com um pensamento de mercenário, sabe? Ele vai reunir aquela tropa imensa e vai avançar contra o povo de Deus, né? Interessante que aqui no versículo 8 fala assim, ao povo que se congregou de entre muitos povos, né? Este povo foi tirado dentre os povos. Então quer dizer, os salvos de todas as épocas estão lá, foram tirados, né? Os escolhidos de Deus, os santos, os separados estão lá dentro, e ele vai tentar cercar aquilo ali e vai tentar batalhar contra eles, né? Final do versículo 14 também reforça, né? Quando o meu povo Israel habitar seguro, não saberás tu? Ou seja, ele vai ver o povo de Deus habitando seguro ali e ele vai imaginar coisas, né, no coração dele. Olha aqui o versículo 15, ó. Virá, pois, do teu lugar das bandas do norte, tu e muitos povos contigo, montados a cavalo, grande multidão e poderoso exército. Então, gente, esses eventos aqui, eles não vão ser assim tão rápidos, não. Vai ter um tempo para desenvolver, porque o exército de Satanás ele vai recuperar algum tipo de armamento. Não sei exatamente como vai ser, mas vai recuperar um tipo de armamento. Vai fazer planos, né, para poder invadir a cidade. E você viu aqui que no versículo 15, ó, define ele das bandas do norte, e no capítulo 39, versículo 2, ele reforça esse mesmo texto, ó, far-te-ei que te volvas, te conduzirei, ó, far-te-ei subir das bandas do norte e te trarei aos montes de Israel. Então, em dois momentos aqui, define ele como sendo do lado do norte. Olha que a gente vê aqui, gente, em Isaías capítulo 14, versículo 13, ó. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, será precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Então, o que acontece? Os anseios, né, dele é ser grande. A gente sabe que esse texto aqui é um oráculo e ele tem uma primeira aplicação histórica ali ao rei de Tiro, mas uma segunda aplicação a Satanás, né? Querubim cobridor, né? Estrela da manhã aqui.
ele dizia no coração dele, cheio de orgulho, eu subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, eu vou dominar. Não é? O mesmo espírito do anticristo, o mesmo espírito que se coloca no templo de Deus querendo parecer Deus. O mesmo espírito do anticristo, que vem dos lados do norte, né? Deus também se identifica do lado do norte ali, né? E ele quer estar no lugar de Deus. E aqui, né, tem uma referência dele aqui em Isaías 14, do 12 aqui ao 15, e ele volta aqui, né, no Ezequiel falando da mesma intenção dele, saquear, tá por cima e tal. Você vê que Isaías já fala que ele vai ser precipitado no reino dos mortos, né? Então, no versículo... E aqui, gente, as expressões, a mesma ideia daquela figura lá do Apocalipse é reforçada aqui nesse capítulo. Né? Falado numa linguagem um pouco diferente, mas os textos aqui, eles vão assim, se somando, sabe? Dando detalhes aqui. Né? Versículo 16, subirá contra meu povo, Israel, como nuvem para cobrir a terra, retomando o tema, né? E hei de trazer-te contra a minha terra para que as nações me conheçam a mim. Né? Quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Então, para que as nações me conheçam a mim. Né? Eu lendo esse texto aqui, eu lembrei de Números 24, versículo 17, a profecia que Balaão fala assim, vê-lo-ei, mas não de perto. Né? Uma estrela procederá de Jacó, um cetro subirá de Israel, o qual ferirá as têmporas de Moabe e alguma coisa dos filhos de Sete. Né? Então, Balaão ele não quis né, aceitar o plano de Deus para com Israel, aceitou ser assalariado para amaldiçoar lá o povo, e ele acaba fazendo isso aí, vê-lo-ei, mas não de perto. Então aqui, gente, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, é o seguinte, esse vindicar aqui tem um lance de castigo, tem um lance de Deus destacar a santidade dele em relação aos ímpios, às falsas acusações de Satanás. Muita gente falou muita coisa mal de Deus, entendeu? E no final Deus vai acertar. Né? Os ímpios vão estar ali, né? Fora da cidade, os santos dentro, Deus vai estar ali, né? E ele vai estabelecer um juízo ali. O capítulo 20 de Apocalipse também fala desse juízo aí. Né? Tudo vai ser julgado e esclarecido. Tem uma palavra que diz assim, todo joelho se dobrará perante mim. Né? É nesse momento aqui, né? Justos salvos dentro da cidade, ímpios perdidos fora da cidade, Deus vai vindicar a santidade dele, vai esclarecer, né? A sua justiça, a sua santidade, seu grande amor. Né? Que tá, esse oráculo aqui é uma coisa para a gente refletir. E feito isso, aquelas pessoas vão pegar uma consciência de juízo ali, tá? Pegar uma consciência de juízo. Versículo 18, ó. Naquele dia, quando vier, né, Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor, Deus, a minha indignação será muito grande. Pelo meu zelo, no brasume do meu furor, diz que naquele dia a terra será fortemente sacudida a terra de Israel. Esse fortemente sacudido aqui é uma ideia de terremoto e ela é reforçada em outros profetas, tá? Isso aqui é muito interessante. Final aqui do versículo diz, tremerão diante de minha presença. Os montes serão deitados abaixo, os precipícios se desfarão e todos os muros, né, desabarão por terra. Chamarei contra ele a espada sobre todos os montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Então ali vai ter um momento de tumulto também, de um contra o outro. Essa cena é uma cena recorrente em alguns momentos que Deus interferiu em favor de Israel, né, na história bíblica, e também vai voltar agora nesse evento escatológico, no fim dos dias, né? Depois de muitos dias, nos fins dos anos, versículo 8, versículo 16, ó, nos últimos dias, eventos escatológicos, isso aí também vai voltar, né? E como é que Deus vai contender contra Gog e suas tropas? Aqui, ó. Contenderei com ele por meio da peste e do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre muitos povos que estiverem com ele.
Então o que vai acontecer, gente? Vai chover pedra, né? Fogo e enxofre. Você viu que esse chover, fogo e enxofre é exatamente o que fala lá em Apocalipse, capítulo 20, 7 a 10 que a gente leu? Fogo e enxofre. O mesmo tipo de castigo aqui nas tropas de Gog, ó, né? E sobre os muitos povos com ele, assim me engrandecerei, vindicarei a minha santidade, ó. Deus vai mostrar a santidade, como ele está separado da criação, através desse castigo, né? O castigo, o juízo também é um aspecto aqui que destaca a santidade de Deus, e farei conhecer aos povos de muitas nações e saberei que eu sou o Senhor. Começo aqui do capítulo 39, reforça então de novo aqui o Gog, né? O príncipe aqui, né? Deus vai atrair ele contra Israel no final dos tempos, né? E cairás tu e todas as tuas tropas. Vão perder a batalha, vão cair, né? Vão sofrer o castigo. Versículo 7 aqui, ó. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel e nunca mais me deixarei profanar o meu santo nome. Os salvos vão presenciar isso aí, vão ter um senso de juízo e de justiça. Assim como aquele povo de Israel que viu o povo egípcio tomar as pragas e depois morrer afogado lá no Mar Vermelho, né? E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel, né? Farei conhecido o meu nome aqui. Então, esse texto aqui, gente, ele também ele reforça essa ideia, né? Olha o final do versículo 13 aqui, ó. E ser-lhes-á memorável o dia que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. Muito possivelmente, como fala aqui, um dia memorável, muito possivelmente esse dia da destruição do mal vai ser um dia que vai ser comemorado, né? Como você sabe que Deus estabeleceu alguns dias, né, de festas para o povo de Israel, e eles comemoravam a libertação de Deus. Farei um dia memorável, ou seja, as pessoas não vão esquecer a memória, ó, tal dia Deus libertou a gente daquelas tropas de ímpios, de multidões que queriam atacar a gente. E na sequência aqui do versículo 11 em diante, ele fala do sepultamento das hordas de Gog. Essas pessoas vão ser sepultadas, né? Nele sepultarão a Gog todas as suas forças, né? E fala aqui que eles vão um lugar de sepultura em Israel, né? Serão separados todos que sem cessar percorrerão a terra para sepultar os que entre os transeúntes tenham ficado nela, e para depois de 7 meses iniciarão a busca, né? Então quer dizer, fala aqui o período, né? Ele até estabelece um período aqui. Essa ideia de 7 aqui, eu gosto de enxergar isso aqui como uma ideia de perfeição. Vai ser uma busca, vamos supor, um extermínio perfeito, né? As forças deles vão ser realmente sepultadas, né? Durante 7 meses estará a casa de Israel a sepultá-los para limpar a terra. Uma sepultura perfeita, né? Esse número 7 aqui, completude e perfeição. Vai ser completamente limpa. E os vestígios, quaisquer vestígios que possam ver de Gog e suas tropas vão ser exterminados. Não é isso? Então, o capítulo 20, versículo 7 a 10 de Apocalipse, ele encontra um forte paralelo aqui nesse capítulo 38 e 39 de Ezequiel. Os profetas aqui, eles estão falando sobre os grandes eventos. Assim como aquelas pessoas ali, né, do início ali os próximos de Adão ali, eles sabiam que Jesus Cristo ia voltar que Deus ia voltar com os anjos para fazer justiça e juízo, né? E todo o povo de Deus, durante toda a época, tinha noções, né, através das revelações dos profetas, e nós também sabemos que Jesus Cristo vai voltar, etc. O conceito, a verdade sobre que os ímpios serão julgados e punidos, Satanás e os ímpios serão destruídos no final, ele também está nos profetas. A gente viu, o que a gente viu lá em Apocalipse, a gente está vendo aqui em Ezequiel 38 e 39. Mas essa mesma verdade aqui também está nos outros profetas. Tá? Essa mesma verdade aqui está nos outros profetas. E é isso que eu vou mostrar para vocês. É isso que eu vou mostrar para vocês na sequência. Vamos ver agora essa mesma verdade aqui em Malaquias. Malaquias capítulo 4, ó. Versículo 1 aqui, ó. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos.
de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramos. Satanás a raiz, os ímpios os ramos, né? O dia que vem os abrasará. Ó, chover fogo, enxofre, aqui brasa. Tá vendo? Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, né? Ou seja, para os santos eles vão viver a luz eterna de Deus. Versículo 3, olha lá. Pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui trata os ímpios como cinzas, né? Debaixo da planta dos vossos pés. Então Malaquias também fala disso aqui, né? O capítulo 24 de Isaías fala desse tema? Fala também. Olha que interessante. Vou ler aqui com vocês aqui, ó. Do versículo 19 em diante do capítulo 24 de Isaías, ó. A terra está de todo quebrantada, ela totalmente se rompe, a terra violentamente se move. A terra cambaleia como um bêbado e balanceia como a rede de dormir. E a sua transgressão pesa sobre ela, cairá e jamais se levantará. Isso aqui, se a terra se quebra, se levanta, cambaleia como um bêbado, é uma ideia de terremoto, tá? Naquele dia, o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Serão ajuntados como presos em masmorra e encarcerados num cárcere e serão castigados depois de muitos dias. A lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém. Perante os seus anciãos haverá glória. Então, gente, a ideia de um terremoto, tá certo? Naquele dia, né, o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Vai haver um terremoto e um castigo, tá? As hostes celestes aqui, a gente lembra lá de Efésios capítulo 6, né? Nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra as potestades do mal, né? As hostes espirituais nas regiões celestes. Naquele dia vai ser castigado, tá? E os reis da terra na terra. É o seguinte, essa ideia da terra cambaleando como um bêbado aqui é ideia de terremoto, tá? Como essas profecias aqui, elas se referem aos temas assim bíblicos, elas muitas vezes elas acontecem na forma assim de tipológica. O mesmo evento ele pode acontecer em um momento e em outro, sabe? Porque os eventos são parecidos. Vocês vão entender, eu vou continuar essa explicação que vocês vão entender isso aqui. É o seguinte, quando você vai ter um terremoto na segunda volta de Cristo, né? Se você ler ali o sexto selo, ali no final do sexto selo tem um terremoto, tá? Se você ver a sétima praga, tem um terremoto, tá? Esses terremotos aqui, eles antecedem a volta de Cristo, tá? Eles antecedem a volta de Cristo, mas eles têm um paralelo com o que vai acontecer 1000 anos depois, tá? Quando vai acontecer a terceira volta de Cristo, né? Isso a gente vai ver. Esse aqui, ele se refere primeiramente ao terremoto que vai haver na volta de Cristo, um primeiro momento de castigo, né? Então o que vai acontecer aqui? Vai haver esse terremoto, vai haver um momento de castigo, né? Satanás vai ser castigado e os reis da terra na terra. Só que o que vai acontecer? Serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere e serão castigados depois de muitos dias. Então eles tomam um castigo, que vai acontecer na segunda volta de Cristo. Eles ficam presos como num cárcere em masmorra e vão tomar um outro castigo 1000 anos depois. Como são momentos assim semelhantes, né? Na segunda volta de Cristo vai haver também os ímpios contra os santos e Cristo vai defender seu povo. E esse mesmo evento vai acontecer 1000 anos depois, tá? Só que como a Bíblia às vezes ela coloca isso aqui, se a gente não prestar atenção, a gente não consegue encaixar, tá? Então aqui vai haver um terremoto, vai haver um castigo, serão presos em masmorra e encerrados num cárcere, tá? Esse encerrados num cárcere é o seguinte:
Para os ímpios é a sepultura, para Satanás é essa terra escura, com tudo destruído e todos os ímpios mortos. E serão castigados depois de muitos dias. Depois de muitos dias vai vir um castigo. Muitos dias quanto? 1000 anos. Tá? Estou voltando lá para Apocalipse. Ó, vê que eu estou tentando construir com você, ó, Apocalipse em paralelo com Ezequiel e agora com Isaías. Tá vendo aqui? Estou pegando os textos e montando. Tá? A lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar sobre o Monte Sião e em Jerusalém, perante os seus anciãos haverá glória. Nesse momento, Deus mesmo estará reinando em Jerusalém. E como diz lá em Apocalipse, né, o brilho da glória de Deus é que vai iluminar a cidade. E o sol e a lua vão se envergonhar, porque o brilho da glória de Cristo é maior. Gente, eu vou parar esse vídeo aqui, tá? Mas porque depois eu tenho que carregar esse vídeo, não sei bem como que é. E não vou deixar muito grande, e também porque eu já tentei fazer um teste aqui e depois de um tempo o meu vídeo aqui cai e eu não consigo deixar ele muito longo, então eu vou parar aqui e vou continuar na sequência, tá, gente? Obrigado pela atenção por enquanto, só um minuto que daqui a pouco eu continuo. Valeu!